nome é Ângelo André, sou presidente da Associação de Servidores do Ministério da Cultura, ASMINC. Hoje, às 15 horas da tarde, houve uma Assembleia Geral unificada de todos os servidores do sistema MINC, e a ampla maioria decidiu pela entrada e apoio da greve. Então, a greve é prioridade no processo de mobilização e vamos estar aí. A Condicef está acompanhando todo o processo, todas as assembleias específicas e mais a questão das mesas específicas que estão tendo. Não é uma questão só salarial, não. É uma questão hoje de condições de trabalho. Né? Nós conseguimos fechar os museus aí, mas a gente sabe que a gente vai conseguir fechar os museus essa semana. Porque a maioria é terceirizado, né? Um processo, a gente vai tá segurando os museus aí, né, do IBRAM na mão, né, por causa da terceirização. Então, um dos maiores problemas que a gente tem na cultura, além do nosso salário, é a questão das condições de trabalho aí que a gente tem que começar a discutir. Se a gente vai sobreviver ou não da forma que a cultura tá aí, né? Literalmente é SOS Cultura. Boa greve para todos nós e vamos estar na luta aí no dia a dia, junto com a direção da Condicef. Minas Gerais já está em greve, já tinha deliberado as paralisações. Hoje foi organizado pela manhã, através de uma assembleia, um primeiro calendário de mobilizações. Bom, do lado do IFAM, o nosso quadro não é muito diferente de todo o MINC, né? A gente tem falado que não é exagero dizer. O que está sendo feito é um desmonte do quadro efetivo dessa instituição, das vinculadas todas do próprio MINC, né? Nós vimos agora, na caravana de mobilização aqui, na própria sede do IFAM, e nos estados já não é tão diferente. A quantidade de terceirizados, de temporários, de contratados por projeto e outras naturezas de contratações, inclusive a gente está sugerindo que seja mapeado, e que a gente comece a entender quem são esses outros servidores que trabalham e o que eles fazem, até para a gente começar a articular melhor por que é necessário valorizar o servidor efetivo, né? Porque a questão principal é essa: vai se fazer política pública de cultura sem servidor efetivo, que tenha carreira, comprometimento, que entenda as demandas, né? No caso específico do IFAM, nós temos vários escritórios técnicos que não tem mais servidor efetivo. Tem um DAS1, tem às vezes algum servidor efetivo apenas do administrativo. Quer dizer, vai haver gestão dessas áreas protegidas? É possível fazer isso mesmo? Né? Então, quer dizer, a gente está entendendo que tem toda uma proposta construída através do DEC, da Condicef e tudo mais, e que no mínimo o que nós precisamos é um reajuste emergencial para continuar trabalhando, possivelmente até quando, né? Seja lá o novo governo que vier, vai ser uma nova conversa e uma nova perspectiva de estruturação de uma carreira para a cultura. E a pauta da greve vai ser colocada amanhã para a presidente do IFAM, e vai ser o início de diálogo para ver como vai ser construído, junto com essa presidência, uma conversa, uma postura política de informe das condições do nosso órgão perante o pleito que a gente tem agora com o planejamento. O IBRAM se mostra extremamente, né, unido aí, e fortalecido para essa greve, né? Hoje, inclusive, começa a Semana Nacional de Museus, que é um evento importante dentro do IBRAM, e que todos os museus do IBRAM estão em greve, estão aderidos à greve, estão parados. Então isso já vai dar uma repercussão muito boa pra gente, já mostra um pouco da força que essa greve tá tomando, esse corpo que a greve tá formando. E a gente já está começando a discutir já as próximas ações, como é que vai ser a negociação com as pessoas que têm a necessidade específica de trabalhar para não prejudicar esse servidor. Então as coisas já estão muito bem encaminhadas lá dentro do IBRAM, e o IBRAM se mostra muito forte para entrar nessa greve. Porque há quase um mês atrás a gente apresentou, aliás, quase 2 meses atrás, a gente tratou com o secretário de Economia Criativa de problemas em relação à gestão do contrato da Fiocruz de consultores lá no Parque Cidade, tá? A gente fez, os servidores de lá fizeram essa reunião, o secretário de Economia Criativa tratou muito mal os servidores, ele foi, vamos dizer assim, arrogante com os servidores, e o que foi feito foi que a gente encaminhou os problemas, as questões para a CGU e para o Ministério Público. Eu estou pedindo essa pauta há quase um mês, porque a gente tem que apresentar também oficialmente os problemas para o órgão. Então o que a gente vai fazer praticamente é levar
a denúncia que foi feita pelos servidores da economia criativa. O que é a denúncia? Terceirizado fazendo serviço de servidor, terceirizado fazendo serviço de secretariado, são bolsistas e consultores que, na verdade, usurpam as funções dos servidores e executam até irregularmente. Qual que é o risco disso aí? Por exemplo, é a questão dos editais. Tem consultor assinando o parecer de edital, tem bolsista terceirizado assinando em comissão de avaliação dos editais. Isso gera até nulidade do próprio edital. Isso é um risco sério. Então a gente achou por bem pedir isso, as informações via SIC. Eles não responderam nada, encaminharam metade de um processo, quando a gente sabe que tem muito mais. Depois a gente sabe que existe um processo que tinha outros dados, então vamos encaminhar para quem pode apurar, seja o Ministério Público. Então a gente vai estar apresentando isso para a secretária executiva hoje. Uma coisa, isso só ajuda, a greve de vocês só ajuda a luta geral, e eu tenho certeza que a luta geral, que está começando com a carta Dilma, vai também ajudar a destrancar essas negociações na pauta de vocês. Fisicamente vai estar aqui para a gente poder juntos romper esse descaso do governo e provar para ele que os servidores estão organizados e a gente quer nada mais do que ter um serviço de qualidade para o povo brasileiro. Então a greve por prazo indeterminado será a partir de quinta-feira. Ainda vocês aprovando a greve aqui agora, ainda hoje eu vou comunicar a Marta Suplicy e a Mira Belchior a greve. Pessoal, vamos então à votação seguinte: greve por prazo indeterminado, tá? E pedir o pessoal para ficar de pé, e quem concorda com a greve por prazo indeterminado, vamos levantar o braço. De pé, todo mundo de pé, porque aí fica mais com a disposição. Vamos continuar com o braço levantado. Depois vai perguntar quem não concorda com a greve, porque sempre tem aquela pergunta que não quer calar, não é? Perguntar aí para a nossa ministra Marta Suplicy: negociação quando? Negociação quando? Negociação quando? É isso aí. Greve geral na cultura federal. Greve geral na cultura federal. Greve geral na cultura federal. Mas acho que em 2007 a gente fez um acordo, tá? Esse acordo tinha 4 pontos específicos. Nenhum desses pontos foram cumpridos. A gente fez uma reunião em 2008. Uma reunião só. Eles não encaminharam nada. Em 2009 eles fizeram um grupo de trabalho com todas as setores da administração pública federal, meio que não reconhecendo os acordos, tá? Aí, na mudança de governo, incluíram também o cumprimento desse acordo como parte do compromisso do governo Dilma. Em 2011, a gente fez uma greve que esse acordo não foi objeto de discussão. Na verdade, eles não atenderam nada desse acordo, tá? Em 2012, eles tinham uma mesa de negociação marcada com a gente, no meio do processo de greve de todos os governos, os federais que estavam em greve, eles desmarcaram. Até disso, nunca mais teve conversa com a gente. Então, a frustração do processo negocial, a gente entende que está comprovada aí. Porque a Secretaria de Articulação Institucional foi transferida para o edifício Parque da Cidade, porque foram contratadas 50 jornalistas terceirizados para trabalharem no Ministério, no 3º andar, e por isso nós fomos expulsos da sede para sermos transferidos para o edifício Parque da Cidade. Aliás, um edifício em que o Ministério paga R$2 milhões por mês em um contrato de mais ou menos 5 anos. Ou seja, em 5 anos, o Ministério está gastando R$120 milhões de aluguel para um prédio particular de um grande mega empresário de Brasília, enquanto o edifício o edifício anexo do Ministério da Cultura, que deveria estar sendo construído já, que custaria apenas R$40 milhões. Ou seja, o que o Ministério está gastando de aluguel é o que ele poderia gastar para construir 3 vezes o anexo que a gente precisa, né? Então, essa questão da gente também pleitear a construção do anexo, um movimento contrário ao que foi o da crise econômica há uns 2 anos atrás, o tal do Occupy Street, é o Desocupa Parque Cidade.
entraríamos lá em massa, fazendo barulho, protesto, pedindo para que o Ministério saísse de lá e exigisse desse governo a construção do anexo, porque não tem coisa mais antidemocrática do que a não gestão responsável do erário, né? E o que se gasta lá, o dinheiro que é sangrado naquele prédio lá, para os servidores trabalharem em condição insalubre, né? Esse ministério fala de sustentabilidade econômica, mas ele gasta 2 milhões de reais por mês naquele prédio. Fala de sustentabilidade ecológica, mas o dia inteiro lá funciona ar-condicionado e luz, hermeticamente fechado. Ele economiza na segurança do servidor, porque nem todo servidor tem vaga lá. Muitos têm que estacionar lá fora e aquilo é um breu. Até um dia que alguém foi estuprado, alguma coisa assim. Então esse é o Ministério da Cultura, que nos trata como gado e como objeto.